muito rapidamente dizer o seguinte. Da parte do Bloco de Esquerda, nós não temos grandes dúvidas quando olhamos para a atual legislação e percebemos que existe muita hipocrisia na realidade hoje em dia. É naquilo que já foi aqui dito por várias pessoas. Há uma descriminalização, mas continua a haver uma penalização, porque, ok, consumir não está criminalizado, mas as pessoas têm que adquirir em algum sítio, ou têm que plantar para poder consumir, e isso, como se sabe, não é legal. E por isso o Bloco de Esquerda tem defendido, desde sempre, a legalização da cannabis para fins medicinais, mas também para os chamados fins recreativos. E não desistimos dessa proposta. Simplesmente achamos que, neste momento, é o tempo de, como aqui foi dito, não perder mais tempo. Porque há mesmo muitas pessoas que podem, neste momento, já beneficiar, se todos nós nos pusermos de acordo, da cannabis para fins medicinais. E é esse o nosso repto, é esse o repto que lançamos hoje. Não quer dizer que daqui a 3, 4, 5 meses nós estamos aqui a fazer uma nova audição pública, a discutir a legalização para os chamados fins recreativos, que têm inúmeras vantagens também, do combate ao tráfico, da aferição da qualidade daquilo que é comprado e que é consumido, de potenciar até melhores e maiores estratégias de redução de risco e de consumo informado e de prevenção. Não colocamos isso de lado, estamos absolutamente certos disso. Agora, temos visto a abertura da Ordem dos Médicos, ao CICAD, ao Partido Socialista, à JSD, ao Partido Comunista Português, que o disseram publicamente, não estamos a dizer nada de secreto ou de conversas que ainda nem as tivemos, mas que disseram publicamente o seguinte: para efeitos medicinais, para fins medicinais, não temos nada a objetar desde que haja evidência científica. E, portanto, a evidência científica está aí e, portanto, juntemos para dar o primeiro passo para a legalização. E o primeiro passo a dar, se não puder ser dado todo para a legalização total, então o primeiro passo a dar deve ser para fins medicinais. Porque é o direito à saúde, é a questão da saúde, é disponibilizar o melhor tratamento possível para muitas pessoas, e é isso que nós propomos aqui hoje com esta audição e com a iniciativa legislativa que já dissemos que iremos apresentar e para a qual... Mas falaremos com eles, claro, mas falaremos com eles também, e António Almeida Santos, que é também de outro partido, falará também um bocadinho sobre isso. Obrigada. Eu peço desculpa que eu vou ter que me ausentar, tenho uma reunião em que não posso mesmo faltar às 8, e por isso é que eu vou ser rápida a dizer aquilo que penso. Eu quero saudar todos os que ainda estão presentes e tudo o que eu ouvi. E queria vos dizer o seguinte: de facto, não é a nós que nos estão a convencer, a maior parte dos que estamos aqui. E por mais audições que nós possamos fazer, por mais concordâncias, por mais evidentes, há uma coisa que se chama que para haver uma lei é preciso votos. E isto não há volta a dar. Portanto, cada deputado representa um voto. E se alguns grupos parlamentares têm disciplina de voto, em que a direção diz vota-se assim, tem que se votar, no meu partido, por exemplo, e que somos muitos, há liberdade de voto na maior parte das matérias, menos nas questões de orçamento e de programa do governo. Portanto, nesta matéria, quando ela chegar a ser votada, nós temos liberdade de voto. Mas este caminho que estamos a fazer, esta audição, falar no assunto, pôr o tema na agenda política, é preciso ser feito. Não para me convencer a mim, nem muitos dos meus camaradas, que já estão mais convencidos e há muitos anos, e que estão conscientes de que a lei de 2001, que descriminalizou o consumo próprio, e por isso lamento dizer que a quantidade com que foi apanhado era para consumo próprio, não devia ter um processo. Porquê? Porque o critério que está definido na lei é um critério meramente indicativo. Cria, de facto, uma presunção de tráfico, mas é só uma presunção. E, portanto, assim que
há evidência de que é para consumo próprio, não deve continuar e devia, quanto muito, ter um processo na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência e não, nunca, um processo de crime. Portanto, lamento que, infelizmente, a lei não esteja a ser bem aplicada em alguns casos, mas o que foi descriminalizado foi, de facto, o consumo próprio. A tabela, que já foi aqui referida, e é verdade, as quantidades, era, como dizia a doutora Cátia, e com toda a razão, era um começo, infelizmente não teve uma evolução, acrescentaram-se mais substâncias, mas não se aumentaram as quantidades. Mas porquê? Porque, mesmo aquela tabela, as quantidades que lá estão definidas são quantidades meramente indicativas, porque ninguém sabe, como já foi aqui dito, qual é a quantidade que cada um, e lá estamos nós outra vez, cada um no concreto, a pessoa em concreto, que é o que interessa, e não um consumo médio individual diário. Isto foi um critério que se arranjou na altura. Consumo médio individual diário. Mas foi para criar o tal critério meramente indicativo. Portanto, havendo uma presunção de tráfico, ela tem que ser esclarecida em que não há tráfico e há sim consumo próprio. E quando há consumo próprio, não há crime. Bom, foi pena, de facto, que não tivéssemos evoluído há mais tempo. Mas eu queria só vos dizer que a vontade política existe, agora precisamos de votos e de iniciativas. Mas cada deputado é um voto, mas eu tenho a certeza que o Partido Socialista vai estar a acompanhar o Bloco nisto. Não posso ter a certeza absoluta ainda, mas pelo que conheço do meu partido e pelo que conheço dos deputados que estão em funções nesta legislatura, penso sinceramente, com alguma margem de segurança, que possamos acompanhar o Bloco de Esquerda nesta primeiro. Pronto. Agora, também não se iludam, nem que todos os deputados do Partido Socialista e todos os deputados do Bloco de Esquerda, se votarem favoravelmente, não chega. Se todos os outros forem contra. Eu penso que não serão. Eu penso, e é isso que eu, lamentavelmente, às vezes, para se dar passos seguros é preciso esperar. Nem toda a sociedade e o Parlamento reflete a sociedade, com o bom que isso tem e com o mau que isso tem, nem toda a sociedade tem maturidade e tinha maturidade para alterar esta situação. Infelizmente, a todos nós, eu falo de uma responsabilidade coletiva, deu-nos jeito durante muito tempo a ver esta hipocrisia reinante. De facto, foi uma maneira de nós resolvermos a questão dos consumidores. E eu acho que a Lei de 2001, discordo de algumas pessoas que aqui falaram, teve dados muito positivos e teve um caminho que percorreu muito positivo. Agora, precisávamos já ter atuado. Para isso, temos que ter condições, como vos disse. Eu penso que neste momento haverá condições. Antes disso, não sei se haveria, porque nós, enquanto decisores políticos, assistimos a várias situações em que alguns partidos quiseram, em vez de avançar com a legalização e com a regulamentação da venda, quiseram retroceder, mesmo na questão da criminalização. Chegou-se a falar nisso. Portanto, isto às vezes tem que se percorrer, não é tão rápido quanto nós acharíamos que devia ser, mas estou completamente de acordo, já deveria ter sido antes. Agora, que a lei não está a ser aplicada como deve ser, tudo o que seja para consumo próprio não é crime. Obrigada. Estou a dizer o consumo, não, o cultivo é proibido. Pronto, pois.
Pois, se era cultivo, ainda não. Eu estou a falar é de consumo. Pois. É óbvio que eu quero ter a atenção que vocês estão a ter controlada. Evidente, o cultivo não é ainda legal. Se não se importa, passaria a palavra por 3 ou 4 minutos novamente a cada interveniente. Começava novamente pelo Dr. Luís Patrício. 2 minutos chega para só clarificar. A lei de redução de riscos que existe em Portugal não é completamente respeitada, não é cumprida. E as pessoas que compram na rua, ou não importa onde, aquilo que consomem, estão a correr riscos. Eu acho que, pegando essa questão, a lei tem mesmo que mudar. A lei tem mesmo que mudar. A questão da cannabis terapêutica, essa não a discuto, é uma evidência. Existe em outros países, é pena que não exista cá. E há pouco tempo falava com um colega alemão que dizia: eu posso prescrever, eu não posso prescrever porque o meu país é diferente da Alemanha. Portanto, aí é um atraso, aí estamos atrasados, continuamos atrasados. Mas eu defendo que é preferível qualquer outra das pessoas presentes ter em sua casa a sua planta, que sabe o que é e que cuida, do que ir comprar, não importa onde o que é. E isto existe em Portugal há 16 anos e não devia existir. Quanto à lei da descriminalização, as quantidades que lá estão escritas, para mim é uma caricatura, porque aquilo não tem nenhum conteúdo científico, é um conteúdo meramente social. Muito obrigado e parabéns ao vosso trabalho e esperamos para o ano que as coisas estejam diferentes. Respondendo de forma muito sucinta a algumas coisas que foi dito sobre a lei de 2001 e da descriminalização do consumo. Eu acho que se confundiram aqui 2 coisas, que é a aplicação e as consequências da lei, da própria lei ou do espírito da própria lei em si. Em 2001 aquilo que se fez foi dizer, o que a lei fez foi dizer às pessoas que consumiam drogas que não eram criminosas. E independentemente do que veio a seguir, independentemente da aplicabilidade disto, independentemente de tudo o que fizemos nestes últimos 15 anos, a lei era fundamental. Era fundamental a lei dizer às pessoas que elas não eram criminosas. E, portanto, isto fica aqui bem assente. Temos imensos problemas para resolver ainda hoje nesta área. Temos, mas a lei não foi um problema ou não veio criar uma situação pior do que ela estava. Nós tínhamos uma lei que dizia que as pessoas eram criminosas. Ok? E, portanto, acho que tem-se fazer aqui a separação entre aquilo que é a aplicabilidade e aquilo que é o espírito da lei. A segunda coisa, falou-se aqui muito sobre a separação entre a proposta que é feita da cannabis medicinal e da cannabis recreativa. E do facto da discussão da cannabis, tu dizias que a discussão da cannabis medicinal já está desatualizada, tão retro, até 2000 e qualquer coisa. É verdade, assim, eu pessoalmente também acho que eu já fiz esse shift há muitos anos, mas eu não posso usar esta substância medicamente, independentemente disto ser retro ou não ser retro. Hoje, 11 de dezembro de 2017, eu não a posso usar, portanto eu tenho de discutir isto. Portanto, há uma série de gente que eu ainda tenho de convencer, nós todos ainda temos de convencer de que isto é preciso e que isto é necessário. E, portanto, todas as discussões relativamente à cannabis medicinal têm de ser tidas, porque ela não existe, independentemente de nós sermos atrasados ou progressistas nesta ou naquela matéria. Em relação às quantidades, é muito difícil. Eu só queria deixar aqui um cuidado. Eu percebo tudo aquilo que foi dito e a deputada Maria Antónia já explicou mais ou menos qual é também aquilo que o espírito, lá está o espírito da lei e o que é o consumo individual. Eu só queria deixar aqui um cuidado e uma nota que é, nós estamos a discutir cannabis terapêutica, mas sendo eu pessoalmente a favor da legalização de todas as drogas, e não tenho a menor dúvida sobre isso, tenho alguns cuidados ou alguns medos em relação àquilo que é o mercado que resulta de um quadro de legalização das drogas todas. Ou seja, eu não quero um mercado totalmente desregulado, seja de cannabis, seja de cocaína, seja de heroína, seja do que for, em que eu não sei o que é que existe aí. E, portanto, eu percebo que a lei
impõe algumas barreiras ou alguns obstáculos em termos de quantidades do consumidor para impedir que haja uma desregulamentação total de um eventual mercado das drogas que possa vir a existir no futuro. Portanto, eu acho que nós temos a responsabilidade de assegurar a qualidade daquilo que existe. E se isso implica regras e regulamentação de doses e de quem é que vende o quê e como é que se faz a fiscalização da qualidade, tem de ser feito. Depois, sobre o tráfico, eu acho que se nós, como dizia o deputado Moisés, daqui a 4 ou 5 meses vamos aqui a discutir a cannabis recreativa, vamos ter uma bela discussão sobre tráfico. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E aí, de facto, a questão põe-se. Mas hoje, a discutir cannabis terapêutica, a única coisa que eu vos queria dizer é a maioria das pessoas que beneficiaria disto não está a consumir isto. Ao contrário da recreativa, que as pessoas estão, de facto, a consumi-la já. Neste caso, isto é um bocadinho diferente. A maioria das pessoas que beneficiam, a maioria dos doentes, das pessoas que têm estas ideias, não têm um médico que lhes vai dizer que consuma cannabis porque isso vai resolver o assunto. Não têm. Isso é raro. Isso é mesmo muito raro. E, portanto, nós não temos pessoas a serem consumidoras hoje que beneficiariam desta lei, ok? Para terminar, queria só terminar muito rapidamente, 10 segundos, só para responder à Cátia Bragança, dizendo que nós não tivemos aqui nenhum âmbito de discussão da medicina. No dia em que isto passar a ser um âmbito de discussão da medicina ou técnica, estamos a errar, porque estamos a abdicar de um poder que é nosso enquanto cidadãos e quem está a dizer isto é um médico e convicto. Estamos a abdicar de um poder que é um poder nosso de poder decidir sobre estas coisas também, sobre medicamentos, sobre a medicina, a forma como ela se reestrutura ou não. E nós já temos uma longa tradição disto neste país, que começa com um planeamento familiar e com a capacidade que nós temos de dizer aos médicos e à medicina: vocês não são donos do conhecimento, nem donos da verdade, nem donos da aplicabilidade disto, mas ainda há um caminho muito longo para percorrermos e, portanto, não abdiquem deste poder de questionar a ciência e a medicina sobre aquilo que ela tem para nos oferecer, porque nós técnicos, e a ciência está aqui ao serviço das pessoas, não está ao serviço de si mesma, nem de se perpetuar a si mesma. Eu não tomo qualquer tipo de medicamento sem perceber que medicamento é. Por exemplo, vou ao médico, o meu pai vai ao médico, chega à médica diz assim: Sr. Adolfo, vamos lá buscar aqui a medicação, que essa medicação não está boa para si, não sei o quê. E ele agarra na receita, vai para casa, nem sequer questiona porque é que está a buscar a medicação, porque é que deixam de tomar aquela, qual são os efeitos secundários daquela, porque não questiona nada. Para ele está tudo bem. A senhora doutora diz e ele toma. Pronto, final. Eu não funciono assim, não sou capaz de funcionar assim. Até porque não gosto de tomar medicamentos. Até que posso cobrar já aqui, eu sou seropositivo e sou obrigado a tomar medicamentos todos os dias. Uma das minhas lutas foi a toma única diária desta medicação e, portanto, nem sequer admito que o médico me mande tomar uma medicação sem sequer informar, discutimos, estamos ali a falar muito bem primeiro sobre a medicação, para eu realmente ficar convencido a tomar aquela medicação, porque não as gosto de tomar. E só as tomo quando sou obrigado a tomá-las. Mas quando realmente acordo que as vou tomar, tomo aquilo certinho. E por isso fiz um tratamento de hepatite C, que já curei, e tomo a minha medicação do VIH, portanto, e sou seropositivo há 22 anos e ainda estou aqui para durar mais de 20 ou 30 anos. Agora, o que eu vos queria dizer é, em relação à cannabis, sou eu que opto por a tomar também. Sou eu que opto por a consumir. E esta tem sido uma luta minha, há alguns anos, foi realmente estar junto de pessoas que lutem pela legalização desta substância. Como já vos tinha dito, foi a minha porta de entrada, dizem eles, para as pesadas, mas depois foi a porta de saída das pesadas. E, portanto, é assim, eu preciso desta substância, não estou afim de andar a comprar isto da forma que a compro. Eu não sou nenhum criminoso, eu não faço mal a ninguém. Eu, se fizer mal, é a mim próprio. E por isso, vamos alegar de legalizar a substância
não só de uma forma medicinal, mas de uma forma recreativa, porque eu não sou capaz de olhar só para o meu umbigo, e porque eu também a consumo de uma forma recreativa. Eu também vou a uma festa e consumo com um amigo, mas pronto, eu normalmente consumo uma depois de almoço e uma depois de jantar, e isto para mim é o meu tratamento. Mas se fosse ir à noite com os meus amigos também, vai lá, fuma lá, e também fumo, portanto também a consumo de forma recreativa. Não sou capaz de pensar só na legalização da cannabis terapêutica, porque eu sou a favor da legalização. Não é legalização, é regulação de todas as substâncias. Possivelmente, se regulássemos todas as substâncias, algumas iam ser proibidas, porque aquilo é tão mau para as pessoas que íamos ter que as proibir, não é? E o que acontece é que, como não estão reguladas, estão a circular no mercado e essas drogas são muito más para as pessoas. Depois da Andréia, eu digo isto porque foi contemplado com muitas perguntas sobre Canadá e, portanto, fica para o último, que é o que vai falar mais. Andréia. Então vou tentar ser breve. E agora, se calhar, justificar por onde é que eu comecei. Vou acabar onde comecei, que é, eu sou de Direito, como o Moisés referiu ao apresentar-me, e nós, mesmo na imperfeição da lei, gostamos de contemplar a sua magnitude. E qual é a maior magnitude que não a Constituição da República Portuguesa? Nós gostamos de acreditar que onde todas as leis vão beber, que é o que nos garante, que nos distingue enquanto democracia e a nossa validade enquanto homens e mulheres livres nesta democracia. E não foi dizer assim, o artigo 64, direito à saúde. Parece que não é nada, mas é tudo. É um direito, é dos nossos direitos fundamentais. Agora podemos discutir o que é que contempla um direito à saúde. Para mim não há dúvidas que realmente contempla o acesso gratuito e universal a terapêuticas atuais. E terapêuticas atuais é, como eu disse há pouco, não é a mim de direito que compete estabelecer quais é que são, mas exigir que elas sejam aplicadas. Portanto, isto ultrapassa, sei lá, a solidariedade. É, efetivamente, não necessito de cannabis para fins terapêuticos, mas choca-me muito que alguém necessite e não tenha acesso. Para mim é chocante, como não ter acesso a outros medicamentos, como aconteceu com a hepatite, como foi falado já aqui. Choca-me que as pessoas não tenham direito a bons cuidados de saúde, irá-me sempre chocar, e acredito que a situação vai mudar. Sinceramente, estou, mesmo podendo não estar todos os... porque os argumentos são tão óbvios para mim que... Pronto. Se calhar, o que é que eu posso mais dizer? Do que aqui foi falado também da minha experiência a trabalhar na lei, efetivamente observei muitas situações injustas a chegarem ao tribunal. Eu trabalhei antes e depois da lei de 2001, vou-vos ser muito sincera, se eu vi uma grande diferença na prática, na minha prática não vi. Não sei, cada colega tem a sua opinião, eu sinceramente não vi assim uma diferença tão grande. Agora tenho uma diferença exponencial de tão menos casos que estou a defender em tribunal. Não senti essa diferença muito grande. Porque já havia quase, pronto, muitos casos já eram naturalmente arredados. Pronto, eu lembro-me, isso por acaso marcou-me e eu não vim parar esta área, por acaso eu comecei na advocacia, mas eu só queria fazer processos de tráfico. Era assim uma paixão que eu tinha. E um dos primeiros casos que eu ainda era estagiária em Coimbra, era um colega advogado a lutar com todas as suas forças, a tentar explicar ao juiz que efetivamente aquela pessoa utilizava aquela quantidade diária de cocaína, que era uma quantidade muito grande, envolvia muito dinheiro, mas sim, e o arguido a lutar para explicar. Eu acho que é muito complicado uma pessoa ter que se colocar nesse papel de é criminoso, é doente, é um direito, mas isto é assim, entramos aqui assim numa confusão e acima de tudo acho que quando falamos de drogas há paradoxos e há confusões, e o importante é que na cannabis não haja essa confusão, e por isso é que muitas pessoas aqui quiseram balizar, estamos a falar de cannabis para fins terapêuticos, deve ser uma questão pacífica, é um direito das pessoas, a sociedade civil deve lutar por esse direito para todos. Eu não sei, acho que isto foi assim o que me apraz da minha área de dizer mais, podia dizer muito mais, agora para o segundo capítulo. Obrigada. Eu vou tentar responder às questões que me foram colocadas por ordem cronológica.
A primeira questão que me foi colocada é se era preciso chegar ao Supremo Tribunal de Justiça em Portugal para legalizar a cannabis medicinal em Portugal. Bom, eu pessoalmente espero que não. É por isso que aqui estamos, creio eu todos, numa audição para debatermos todos qual é que será a melhor proposta para o Bloco de Esquerda poder avançar com uma iniciativa legislativa que possa repor, no fundo, os direitos dos cidadãos portugueses, nomeadamente o artigo 134, que é o que garante o acesso à saúde. Eu creio que não vai ser preciso chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, mas também creio que existe uma falta de cultura jurídica em Portugal em que o cidadão não tem o hábito de reclamar. E não tem o hábito de reclamar nem sequer contra o Estado. Isto, se calhar, vem de tradições antigas de muitos anos de ditadura, mas as pessoas não têm por hábito de reclamar nem sequer nas instituições públicas, quanto mais passar-lhes pela cabeça pôr o Estado em tribunal. Isto acontece, infelizmente, em casos muito particulares que costumam seguir instâncias internacionais e acabam por si para o Tribunal dos Direitos Europeus e depois o Estado português acaba por depois de tomar uma decisão em função do que são as decisões das instâncias internacionais. Portanto, nesse aspecto, eu creio que é do interesse de que todos os que aqui estão e que são pacientes utilizadores de cannabis medicinal, que individualmente ou utilizando associações, se movam e sejam ativos, portanto, na defesa dos seus direitos. E se isso significar a necessidade de colocar o Estado português em tribunal, eu creio que vão existir pessoas que estão dispostas a acompanhar e a apoiar esse processo, seja a nível individual, seja a nível institucional. Em segundo lugar, em relação à segunda questão, que era como é que são as smart drugs legais após a descriminalização em 2001. Bom, a descriminalização, de facto, eu creio que foi bastante positiva, teve vários aspectos positivos. O primeiro, eventualmente, porque descriminaliza, de facto, o ato de consumo, portanto, uma pessoa por estar a fumar ou consumir o que é uma droga na rua não é imediatamente preso e encarcerado, portanto, eu acho que isso já é uma vantagem e um avanço bastante grande. E, em segundo lugar, porque permitiu aproximar uma comunidade e um conjunto de pessoas que tinham adições com substâncias mais pesadas e permitiu fazer uma aproximação entre essas pessoas e o Sistema Nacional de Saúde. Porque antes de haver a descriminalização, a sensação que eu tenho é de que os próprios consumidores tinham sequer medo de falar com o médico, porque o médico podia dizer à polícia para ir presos. Portanto, eu creio que só o facto de descriminalização ter aproximado os pacientes ou os cidadãos do Sistema Nacional de Saúde e deles poderem ser analisados, tratados, ouvidos em contexto médico hospitalar, acho que já é uma vantagem grande por si só. Como é que foi possível as smart drugs, como é que chegarem depois da descriminalização e como é que isto se relaciona? Relaciona-se porque a descriminalização, de facto, não veio regular o consumo de substâncias, veio descriminalizar o ato de consumo, mas deixou várias outras questões de fora, como, por exemplo, a questão do autocultivo para consumo próprio. O autocultivo para consumo próprio, que nem sequer foi abordado em 2001, foi criminalizado, creio eu, em 2003. Quando não era criminalizado na altura em que foi feita a descriminalização das drogas. Portanto, o que me parece que é um sinal político no sentido inverso àquilo que devia ser sido dado e um pouco um retrocesso nesse sentido. E creio que, como a colega também disse em relação, portanto, às pessoas terem que provar que consomem aquela quantidade, que aquilo é real e que não estão a traficar, como foi o caso do Fernando que fez aqui a intervenção, que teve que explicar à polícia que não, que aquilo que... Eu acho que há aqui quase uma inversão do espírito do direito, porque o direito baseia-se na presunção da inocência. E neste caso, o que parece que está a acontecer é que o cidadão é que tem que provar que está inocente, não é o Estado que tem que provar que ele é culpado, ou que de facto é criminoso. Portanto, eu creio que se o cultivo é enquadrado, portanto, como crime, ou portanto, neste caso, o Estado é que tem que provar, ou neste caso, as autoridades é que têm que provar que o paciente, neste caso, exatamente, portanto, que o cultivador, neste caso, ou que o prevaricador, entre aspas, estava de facto a cometer um crime, e esse crime é o tráfico.
não é? Portanto, a não ser que haja um indício forte, e a lei considera que indícios fortes são indícios, não pode ser simples, uma pessoa cheirar a erva, por exemplo, abrir a janela do carro e cheirar a erva, não é um indício forte que a pessoa é um traficante. Pode indiciar consumo, mas não indicia tráfico. Pode ter um quilo de folhas. Pronto, este tipo de confusão ou falta de informação a nível legal, eu creio que é problemático, tanto para as autoridades, que acabam a fazer figuras tristes, por vezes a fazer declarações que não têm correspondência nenhuma com a realidade objetiva e científica, como dos próprios consumidores, que acabam por se ver em situações que por vezes põem em causa a sua estabilidade de vida, nomeadamente os seus trabalhos, as suas relações pessoais, de amizade, profissionais, etc. Eu creio que o que aconteceu foi que, na ausência de regulação ante a CIRA 2001 e no seguimento da criminalização do cultivo, no seguimento de um movimento internacional que já vinha havendo em outros países e que constituía, que basicamente se baseava num oportunismo político de utilizar um buraco legal em que a substância não estava exatamente designada e mencionada nas tabelas de substâncias controladas pelo Estado, e foi esse vazio legal que permitiu colocar essas drogas legais de substituição de drogas ilegais, mas que eram substâncias principalmente consumidas pela população, e foi assim que, foi desta forma, como é que foi possível? Foi assim que foi possível a introdução destas substâncias no mercado, que é um vazio legal. O Estado tentou resolver a situação através da proibição dos componentes ativos que estavam nessas substâncias, mas não conseguiu, porque a criação dessas substâncias segue a um ritmo diário. Todos os dias existem novas substâncias com novos nomes, basta mudar um grupo acetil ou um anel de carbono, quer dizer, para fazer uma molécula que já tem um nome diferente e que não consta na lista de substâncias controladas pelo Estado. Portanto, isto é um jogo do gato e do rato muito complicado de controlar. Eu creio que a posição governamental portuguesa foi a de, não podendo controlar as substâncias que se iam diariamente, passar uma moratória que dizia que todas as substâncias que não forem aprovadas estão automaticamente proibidas. E foi, pronto, isto revela um bocadinho a incapacidade de gerir a nível político e de saúde pública esta situação. Passando à frente, à questão seguinte, que me foi colocada, que não tem tanto a ver com o que nos move aqui, mas tem a ver com o cânhamo como substituto do eucalipto e como fator de desenvolvimento do interior. Eu creio que podemos deixar essa discussão para um debate um bocadinho mais à frente, mas de facto confirmar as indicações que foram avançadas pelo Fernando, que segundo vários estudos internacionais e alguns nacionais, inclusivamente realizado por alunos do Instituto Superior Técnico e do Instituto Superior de Agronomia, a rentabilidade do cânhamo para a produção de fibra para polpa de papel é de cerca de 4 vezes superior ao eucalipto por hectare, e tendo em conta que é uma cultura renovável anualmente. Portanto, multiplica, enquanto os eucaliptos demoram 20 anos para atingir um determinado tamanho e volume, o cânhamo consegue 4 vezes esse volume em apenas um ano e pode ser produzido no ano seguinte. Portanto, não creio que seja um tema premente nesta discussão, mas de qualquer maneira deixar aqui a resposta à pergunta que foi colocada. Em relação, portanto, à questão que me foi colocada, em relação ao autocultivo para fins medicinais, ser uma forma de acesso um pouco limitativa, dado as dificuldades de algumas pessoas em conseguir lidar com a planta ou ter sucesso no cultivo. Na minha intervenção aqui, quando falei do autocultivo e da necessidade de sublinhar o acesso ao autocultivo, não é como principal forma de acesso à cannabis medicinal. É como a única alternativa que garanta o acesso a genéticas que não vão ser disponibilizadas pelas farmácias ou pelos produtores licenciados. E neste sentido, creio que seria uma injustiça tremenda que pessoas que estão há 15, 20 anos a fazer utilização, a automedicação com cannabis e experimentar genéticas e variedades diferentes, com perfis de canabinoides diferentes, que ao fim de finalmente 15 anos tenham encontrado uma genética que vai de encontro às suas necessidades terapêuticas e que depois o Estado venha e diga: não, desculpa lá, mas está limitado a estas 10 variedades que são as que estão à venda nas farmácias. Portanto, eu creio que isto não faz qualquer sentido, e foi apenas neste sentido que eu disse que era a única garante do pleno acesso ao cannabis medicinal, não como forma principal de acesso, mas para garantir que, se algum perfil de terpenos, portanto terpenoides, canabinoides, flavonoides, que
que funcione naquele caso particular daquele paciente, não for disponibilizado a nível comercial pelas farmacêuticas, seja por restrições logísticas ou de custos de produção, etc., ele possa à mesma aceder a essa genética que para ele é uma arma terapêutica que funciona na sua situação própria. E é neste sentido que a Canativa reivindica a inclusão do autocultivo como forma de acesso à cannabis medicinal na legislação, portanto, na iniciativa legislativa que vai apresentar. Dizer depois, em relação à pergunta que fez ali o colega, que se houve uma redução no tráfico no Canadá através da implementação da legalização do cultivo para fins medicinais. Vamos lá ver, houve uma redução inicial reduzida, vamos lá ver, a redução que houve não foi substantiva, mas houve. E creio que a principal vantagem que essa introdução trouxe não foi propriamente a redução do tráfico, terá sido sobretudo o acesso dos pacientes a produtos de origem controlada e com aplicabilidade médica, a nível de dosagem, por aí afora. Mas isso levanta uma questão muito interessante, o que acabaste de dizer, e eu gostava de referir lá aqui, porque acho que é uma coisa que devia ser levada em conta na altura em que for completada a iniciativa legislativa, nomeadamente em especialidade, quando chegar ao debate em especialidade. E eu creio que a questão é a seguinte: no Canadá, e eu estou aqui a falar da experiência do Canadá, o governo percebeu que a indústria da cannabis medicinal era uma indústria com um potencial multimilionário. E decidiu utilizar este novo negócio, este novo mercado, como um elemento de alavancagem de vários outros setores da economia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, sabendo que uma empresa vai faturar não sei quantos milhões ao ano, eles dizem, ok, então vamos dispersar, vamos repartir este bolo de não sei quantos milhões de euros por ano para vários segmentos da sociedade. Vamos ajudar as empresas que fazem segurança privada, ajudar as empresas que fazem análises laboratoriais e por aí fora. O que, vamos lá ver, em princípio não é um problema, mas torna-se um problema quando todas estas obrigações somadas implicam um aumento no custo de produção que faz com que o valor final na farmácia seja demasiado alto para que o consumidor o possa assumir. Quanto, eu posso dizer, por exemplo, no Canadá, o preço médio em dispensário ronda os 10 euros a grama, 12 euros a grama, há uma variação, mas entre 6 e 12 euros a grama estamos a falar de valores mínimos. Ou seja, para uma pessoa que precisa de uma variedade que custa 12 euros a grama, que precisa de, imagino, 3 gramas por dia, estamos a falar de um valor incomportável ao final do mês, não é? E o que vai acontecer, se esse for o caso em Portugal, ou seja, se forem impostos tantos condicionalismos ou se for aumentado o custo de produção desta forma, o que vai acontecer é que o mercado negro vai ressurgir e vai retomar outra vez a função de fornecedor, tanto dos doentes e do mercado medicinal como do mercado recreativo. Como? Foi o que neste momento é o que está em debate, é uma das questões que está mais em debate para o novo frame legal que vai avançar. Por outro lado, ainda em relação a isto, que é em relação à divisão entre portanto, o processo, a parte medicinal e a parte recreativa. No Canadá, ao fim de 15, 16 anos de andar a reformular e a reformar a regulação para o acesso à cannabis medicinal, decidiu-se finalmente chegar a uma proposta para a regulação do cannabis a nível recreativo, o que vem retirar toda uma quantidade de problemas que estavam a recair sobre os cidadãos que consumiam cannabis medicinal. Não é? Portanto, uma coisa leva à outra. Eu creio que é claro que, fazendo uma análise abrangente a nível do que foram os processos políticos a nível internacional, estamos a falar dos Estados Unidos, da América do Sul, mesmo na própria Europa, foi claro que, de facto, houve uma prioridade em relação ao cannabis, portanto, ao acesso à cannabis medicinal. E o que esse acesso
vamos lá ver, a naturalização ou normalização desse acesso à cannabis medicinal abriu a porta politicamente, porque as pessoas veem, afinal, bom, ao fim de 16 anos de aplicação de cannabis medicinal, nós temos aqui nesta lista de pacientes, não temos aqui um aumento substancial do caso de psicoses, ou não temos aqui, não identificamos nem detectámos uma quantidade de problemas secundários associados ao consumo de cannabis que estavam previstos. Portanto, o próprio percorrer do caminho do acesso ao cannabis medicinal, eu creio que facilita e retira muito do estigma que recai sobre a parte da cannabis recreativa. Nesse sentido, não vejo... bom, e depois há aqui uma terceira uma nuance que vem associada a isto, que é o facto de, em Portugal, o acesso à cannabis medicinal não ser uma realidade, portanto não há resposta do Sistema Nacional de Saúde para os pacientes que precisam efetivamente de utilizar cannabis medicinal, leva a que estes pacientes procurem alternativas terapêuticas. E hoje em dia o mundo é diferente do que era há 20 ou 30 anos atrás. Existe a internet, existem os meios de comunicação, as redes sociais, e hoje em dia é fácil para qualquer pessoa que já ouviu falar sobre cannabis e medicina, vai ao Google e googla cannabis medicinal e vai parar a uma quantidade inúmera, inquantificável de links e sites e vídeos no YouTube e por todo o lado, com informação que não é fidedigna, e não há forma de filtrar a qualidade da informação que é postada na internet. Neste sentido, imagino que tem um caso, ou qualquer pessoa tem um caso oncológico, e face à indisponibilidade e à falta de resposta do Sistema Nacional de Saúde, decide por si próprio tentar produzir o seu medicamento. Esta situação é recorrente. Esta situação aplica-se a dezenas, se não centenas de pessoas em Portugal, de cidadãos. Portanto, estamos a falar de cidadãos que estão a fazer extrações de resinas e de óleos de cannabis, recorrendo a materiais como solventes perigosos como butano e por aí fora, e que estão a fazer alquimias em casa. Isto é real. Eu garanto isto, conheço N casos de pessoas que fazem isto. Posso-vos garantir com conhecimento de causa. Portanto, eu creio que, quase mais do que necessário, esta iniciativa é praticamente inevitável, porque é uma questão de tempo, até comecem a haver problemas sérios de saúde. Ou até que haja uma desgraça. Portanto, até é possível que a ausência de legislação e regulamentação tenha efeitos mais negativos para a saúde das pessoas do que a própria regulamentação. Portanto, nesse sentido, eu creio que é urgente esta iniciativa legislativa, porque há pessoas que estão a fazer alquimias em casa, a automedicar-se com substâncias que não sabem o que são, não sabem que percentagens têm e sem qualquer tipo de acompanhamento em ambiente médico ou hospitalar. Eu creio que uma das grandes vantagens que a proposta que o Bloco vai apresentar é precisamente resolver essa situação. Okay? As pessoas passam a saber o que estão a consumir, estão a tomar uma substância controlada. Não estamos a falar aqui de utilização recreativa, estamos aqui a falar de utilização medicinal, pessoas que estão doentes e que podem ter problemas graves por consumo de substâncias contaminantes que estão nos remédios que estão a tentar fazer para se tratar. Okay? Eu acho que isto tem um alcance a nível social e pode ter implicações mesmo no Sistema Nacional de Saúde que se calhar não estão previstas na atualidade e que se calhar nem sequer são do conhecimento da maioria dos agentes políticos deste país. Okay? Eu creio que isso é importante fazer passar essa realidade, porque é uma realidade que existe. Eu já fui contactado dezenas de vezes pelas redes sociais por pessoas que me perguntam muitas dezenas, que me perguntam como é que fazem para fazer este óleo do canadiano, do Rick Simpson, daquele, do outro. São coisas que as pessoas veem na internet e vão fazer em casa, sujeitas a mandar a casa pelos ares e a matar-se no processo. Quando estamos a falar de saúde pública e de segurança no consumo, por amor de Deus, o que é preciso, desculpem, é regulamentar isto de maneira que as pessoas possam ir à farmácia buscar um produto e não tenham que fazer uma alquimia sujeitas a explodir a casa e o prédio do vizinho em casa para tentar obter um medicamento. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da cannabis medicinal, esta iniciativa legislativa já traz esta enorme vantagem e gostava de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda, neste caso representado pelo Moisés. Creio que basicamente respondi todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma questão especificamente relacionada com este tema, terei todo o gosto em responder.
agradecer a participação de todas e todos, com a certeza de que estamos a iniciar um processo. E este processo terá uma iniciativa legislativa, que foi esta que estivemos aqui a discutir, para a legalização para fins medicinais, para que possa ser prescrito por médico, dispensado em farmácia, com possibilidade de autocultivo também, mas não ficará por aqui, portanto a discussão para outros fins também continuará e é o início de um processo, mas acho que temos boas possibilidades para, com calma, com serenidade, com discussão, levarmos este barco a bom porto e darmos avanços decisivos e decididos no que toca à saúde e ao direito à saúde em Portugal. Muito obrigado.